Oi, gente, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Vixe, misericórdia. Isso. Muito bem, agora sim. A imagem tá ficando escura. Tudo bem? Como é que tá? E hoje, 1º de dezembro, né? Último mês de 2024, Natal se aproximando, final de anos se aproximando, ano novo chegando, né? Que Deus abençoe esse mês que acabou de chegar, né? Que nos traga muitas coisas boas e que seja um mês repleto de muita paz, saúde para todos nós, né? Então, gente, como é que foi o domingo de vocês? O meu foi ótimo, graças a Deus. Olha só, hoje eu vou falar um pouquinho sobre contar uma história que meu pai contava, né? Sobre a minha tataravó, porque nós somos de famílias que eram donos de escravos. O pai do meu avô era filho de donos de escravos. No caso, o nome do meu bisavô era Alfredo e o nome do meu avô era Osano, só não lembro o nome do meu tataravô. Falei que o meu tataravô é que era Alfredo, não, era o meu bisavô. O nome da minha bisavó eu não lembro, mas o nome da minha tataravó também não, eu esqueci. Sempre eu esquecia. Mãe sabe, acho que mãe lembra. Mas pai sempre falava, e também ouvi um tio, tinha tio Jonas, tinha tio do Chiqueiro, que a gente chamava, né? Meus tios, os mais velhos, eles sempre contavam histórias. E pai contava que eles eram assim. Minha bisavó, aliás, minha tataravó disse que ela era muito gente assim, malvada, gente ruim. Antigamente tinha gente que não tinha coração. E minha tataravó, ela pedia para aquela escrava que servia ela, porque sempre tem uma mucama, né? Que cuida da senhora dos escravos, né? Da senhora baronesa. Não sei se todas eram conhecidas e chamadas de baronesa, mas assim a senhora dos escravos, né? A dona da fazenda. E dizem que ela, quando pedia fogo para poder acender o cachimbo, ela fumava cachimbo, aí quando ela pedia fogo para colocar para acender o cachimbo, a escrava, que era mucama, cuidava dela, né? Tinha que trazer a brasa na palma da mão. Besta ela se trouxesse o tição de fogo, a madeirinha, né? A madeira com a brasa, porque todo mundo sabe que antigamente se cozinhava em fogão a lenha, né? E ela tinha que pegar a brasa e trazer na palma da mão. Diz que a palma da mão dela era toda cheia de calo, que já não queimava mais. Já não queimava mais. Colocava a brasa na mão, levava, ela já não sentia mais queimaduras. Por quê? Porque já tinha engrossado tanto aquelas primeiras queimaduras, que o couro, né? O couro foi engrossando, engrossando, até o ponto dela não sentir mais queimar. E na hora do banho, aqueles tachos que antigamente, aqueles tachos grandes de ferro, ela tinha que, titio falava que ela tinha que pegar o tacho e levar para colocar lá a água do banho, né? Ajeitar lá aquela água do banho, mas não poderia pegar as asas do tacho, ela não poderia pegar um pano para poder pegar as asas do tacho e levar até aquela bacia, onde ela ia colocar aquela água quente e deixar no ponto que a senhora queria para tomar o banho. Tinha que levar o tacho assim, ó, tinha que pegar, mas com as mãos, não era para usar o auxílio de um pano, era para pegar as asas dos tachos, as alças dos tachos com as mãos. Vocês acreditam?
Aí diz que ela fazia tudo isso. E se por acaso levasse, diz que de início, quando ela começou a trabalhar, né, ser escravizada lá na fazenda da minha tataravó, sofreu muito, porque muitas das vezes ela esquecia. Quando ela pedia o fogo para acender o cachimbo, ela esquecia. Ela levava, ia lá no fogo, pegava um pedacinho de madeira daquele que estava aceso, né? E levava, como eles chamavam, aqui muita gente ainda chama o tição de fogo, e levava para ela acender o cigarro lá, aliás, acender o cachimbo. Filha, era castigo na hora, era castigo na certa. Diz que era castigada porque não levou a brasa na mão como ela pedia, entendeu? Diz que sofreu muito, muito, muito mesmo. Imagina quantas e quantas outras coisas, né? Elas não passavam. E tinha uma, que ainda hoje tem uma pedra lá no sítio, que era conhecida como a Pedra da Quilimetina. Era uma escrava que trabalhou muitos anos para eles, era escrava dessa fazenda. Quando foram libertados, né? Quando eles foram libertados, quando foi assinada a carta, que eles tiveram a liberdade, receberam a liberdade, aí estavam todos livres, né? Depois da carta de alforria assinada, eles tinham direito de escolher. Meu Deus, Genivaldo, deixa aquela televisão desligada. Eles tinham direito de escolher se eles queriam continuar trabalhando nas terras, mas recebendo pelo seu trabalho, a partir daquele dia que eles estavam todos libertos, se eles queriam ir embora, ou um pedaço de terra para trabalhar, mas todos os que foram, que trabalhavam, né, aos que ainda existia na fazenda, que trabalhavam, quando receberam a carta de alforria, que foram libertos, diz que cada um que buscou, né, ir embora, procurar a vida, viver sua vida, como é que se estabilizar em outras fazendas, em outros lugares. Deixa eu fechar aqui a porta. E foram embora. Diz que todos foram embora. Só essa senhora chamada Clementina que não foi, que não quis ir embora. Ela gostava muito daqui do sítio, lá do Olho d'Água. E titio falava que, e os mais velhos, né? Desculpa, gente, que chegaram a conhecer, ela contava que ela não quis ir embora. Então, ela ficou lá no sítio e viveu a vida dela até o dia que Deus levou, debaixo dessa pedra. É uma pedra bem grande. A gente descia a serra, né? Tem um sítio bananeira. A gente descia lá a ladeira. Aí embaixo é plano, a pedra é bem alta e ocada. A pedra é bem alta mesmo, e ela é ocada. Aí lá ela viveu por muitos anos, lá debaixo daquela pedra. Ela trabalhava, fazia os serviçozinhos lá na casa de alguém que precisasse, recebia aquele dinheirinho, tinha os sítios de café para poder apanhar café, para ganhar o dinheirinho dela, mas ela não quis ir embora. Todo mundo gostava muito dessa senhora, dessa escrava. Aí pronto, aí titio falava que lá tinha uma cama, que era uma feita de vara, tinha um foguinho que ela cozinhava no chão, né? Como coisa mesmo de quem vivia naquela época no mundo do isolado, né? Um foguinho, colocava. O tio falou que era 3 pedras, aí ela pegou aquelas 3 pedras, fez um foguinho lá debaixo da pedra, né? E ali ela cozinhava, tem as panelinhas, era tudo de barro, as panelinhas tudo de barro, aí ali ela cozinhava as comidinhas dela, aí bem perto, abaixo um pouquinho, passa um riacho, aí lá ela lavava a roupinha dela, tinha as terras lá, não sei, na época,
como foi que ficou a questão das terras, depois que meus tataravôs morreu, para como foi que foi feito as divisão, né? Aí pronto, só sei que a Clementina, ela não quis ir embora, foi a única das escravas que não quis ir embora do sítio e viveu debaixo dessa pedra. Quando a gente era jovem, mocinha, adolescente, eu ia direto, mas as meninas, mas Jeane, Jeilma, as irmãs Barros, né? Mas Jeane, as de Marcelino, Joelma, Donga, a gente ia direto, a gente descia para ir lá para brincar debaixo da pedra da Clementina. A gente morria de vontade de encontrar alguma coisa que ainda fosse, tivesse ficado lá, né? Porque, na verdade, disse que quando ela morreu não foi tirado nada. Lá ficou, lá se acabou, lá a chuva, com tudo, né, na época das trovoadas, durante o inverno, aquela terra que desce dos sítios com a enxurrada das águas, aí foi entrando para debaixo da pedra e foi cobrindo uma parte, porque Titio falava que essa pedra, ela é muito alta, ela era bem ocada mesmo. Titio disse que ela era bem ocada, entrava bem lá para dentro. Aí tinha a cama dela, tinha as coisinhas, e quando ela morreu ficou tudo lá, tudo lá. Ficou tudo, a terra, assim, o tempo foi passando e as terras foi descendo da chuva e foi entrando para dentro e foi soterrando. E a gente morria de vontade de começar a arrancar aqueles matos lá para dentro e de repente encontrar alguma panelinha que tivesse, fosse dela alguma coisa. Mas a gente não conseguia entrar lá para dentro e cavar tudo e sair cavando, arrancando mato, porque Titio falava que era muito profunda a pedra. E também fazia medo a gente encontrar cobra, né? Ali ali embaixo daquela pedra, de um lado e outro mato, breja, era capim, tinha o riacho perto. Mas nossa, eu ficava doidinha, mas as meninas. E a gente brincou muito lá debaixo daquela pedra, a pedra da Clementina, e ainda hoje existe. Esses dias eu estava até perguntando a Geilma, se eu não me engano, se eu não me engano, estava perguntando a Geilma, ela disse, tem, Sula, tem, tá lá do mesmo jeito, só não é mais como era na época que a gente brincava, que ela ainda, a gente ainda entrava até um certo meio. Hoje já está assim, praticamente ela já fechou, com terra, com mato, aí ali eu acho que para abrir, tipo, só se fosse uma pessoa que tivesse coragem e fosse lá e fosse tirando aqueles matos, limpando, puxando aquela terra todinha, até conseguir tirar toda aquela terra que foi entrando para debaixo durante sabe lá Deus quantas décadas e fosse deixando a pedra toda ocada por baixo, como era na época que a Clementina, a escrava, a ex-escrava, morou, né, depois da alforria dela. Mas, nossa, eu juro que se tivesse uma pessoa que tivesse coragem de escavar ali, tirar toda aquela terra e deixar aquela pedra toda ocada como ela era antes, acho que é uma coisa maravilhosa, magnífica, porque a pedra é grande. Então, gente, era isso. Nós, nossa família, né, os troncos velhos, minha tataravó, meu tataravô, eles eram donos de escravos, nós temos aí uma ligação com essa família, né, que era donos de escravos, porque de qualquer forma vai passando de geração para geração e teve uma época que veio um pessoal de Garanhuns, que eles vieram em busca de fazer era um trabalho que eles estavam fazendo e foram lá em casa, onde eles sabiam que tinha gente, parentes ou de alguém que tinha sido dono de escravos por conta era um trabalho dos quilombolas, pronto, era um trabalho dos quilombolas. Foram lá em casa para conversar com o pai, para o pai contar o que o pai sabia, desde quando ele era criança, se ele chegou a conhecer alguém, se ele chegou a conhecer algum escravo. Foi assim, foi uma entrevista bem bonita, eu sei que eles conversaram muito lá, mas pai, foram na casa da Dona Aparecida, acho que foi até a Dona Aparecida de Leu que levou esse pessoal lá em casa. Então, eles foram na casa de várias pessoas que era ligado
que tinha parentesco com esses donos de escravos, que na verdade eram meus tataravós. Eles sempre foram na casa de muita gente. E pai falou que quem poderia passar para eles todas as informações, tudo o que aconteceu na época, como foi o tempo da escravidão, como era, mostrar onde era a senzala, onde era a casa da fazenda, onde era o cemitério dos escravos, era meu tio, mas ele já tinha falecido nessa época. Mas por isso que tem muitas histórias de botija enterrada lá, tem muitas histórias de vultos, de coisas encontradas, pedaços das construções antigas. Lá, quando o pai vivia aqui entre nós, na terra, ele sabia uma parte boa, onde era a casa da fazenda, onde era a senzala, entendeu? Era tudo ali naquele meio, perto daquele sítio onde eu fui mais minha mãe e meus irmãos tirar banana. Era tudo ali. Então, tem muita coisa por ali que, aos poucos, muita gente, esses mais novos, como o pai, como minhas tias, como os primos, né? Durante o tempo que estava fazendo ali limpeza dos sítios, sempre iam encontrando ali alguma coisa que tinha relação às casas antigas da época, né? Que no caso era as casas dos donos de escravo, a casa da fazenda, como chamava, a casa grande, a parte da senzala e tudo. Tinha a casa do meu tio, que é em frente, bem em frente mesmo, ao sítio onde eu estava mais mãe, tirando banana, só que hoje não tem mais a casa, foi derrubada. Mas minha madrinha, sempre que ela ia, ela disse que sempre não. Aconteceu por várias vezes. Ela disse que ouvi choro de criança e ela sair para procurar. Às vezes pensava que eram as crianças dela chorando. Aconteceu dela ir, assim, ela ir fechar a porta da sala, fechar as janelas, boquinha de noite, já estava anoitecendo, e ela ia fechar as portas, né? Aí quando as portas sempre, nessa época era tudo, aquelas portas que abrem a parte de cima e fica a parte de baixo, que era chamada saibrusa, né? Depois botaram o apelido de saibrusa, que é aquelas portas de sítio, de 2 pedaços, né? Abre a parte de cima, fica a parte de baixo. Aí quantas vezes ela diz que ela chegou a ver os filhos dela, assim, rapazotinha, moçotinha, via, diz que aquele choro de criança, quando olhava assim, estava assim, entre uma parte e outra, quando fechava a porta de baixo, fechava a de cima, sempre fica um espaçozinho, que não topa, né, uma na outra, fica aquela brechinha de um dedo ou mais. Aí, quando ela disse quantas vezes ela não ia fechando a porta e ela via aqueles dedinhos de anjo, quando botava assim, quando ela ia fechando a porta, empurrando para fechar, ela via aqueles dedinhos pegados assim na porta. Ela disse, nossa, quantas vezes ela não se assustou, entendeu? E os meninos dela também chegou a ver aqueles dedinhos, como era um anjinho, uma criancinha, que colocava assim. Eram os dedos de criança, né? Aqueles dedinhos de criança que colocava a mãozinha, como se fosse quando ela ia fechando a porta. E muitas coisas. Olha, várias coisas ali por aquela estrada, eram muitos relatos. Olha, tanto relato diz que realmente nessa época foi muito esse pessoal rico, esses donos de fazenda, outros que não eram donos de fazenda, mas trabalhavam, aí juntavam dinheirinho, não existia banco, não tinha onde guardar. Eles sempre dizem que costumavam muito pegar um potezinho ou um pote, uma panelinha de barro, alguma coisa que fosse de barro, e eles costumavam ir juntando dinheiro ali e em algum local ali, bem reservado, bem guardado, que só aquela pessoa sabia, eles cavavam ali um buraco, colocavam aquele objeto, né, que eles pegavam aquele potezinho, aquela panelinha, que estava com aquele dinheiro, às vezes era com joia, entendeu? Com prata, com ouro, aí enterrava lá naquele local, porque quando precisasse, ia lá e pegava aquela quantia que precisava. E se precisasse vender uma pecinha daquela de ouro ou de prata para uma necessidade também. Só que daí aconteceu muito dessas pessoas que guardavam esses dinheiro dessa forma, esses bens, morria e a família não sabia onde ele tinha escondido, que eles chamavam, né? Onde tinha enterrado. Então, existiu muito relato de botijas enterradas.
Tinha lá um pé de coité, que sempre dizia, o pessoal dizia que lá tinha. Meu tio falava que lá tinha botijas enterradas no pé da ladeira, subindo, que era tudo lá perto da Casa Grande, perto da Casa Grande, da subida que fazia parte da Casa da Fazenda, com as senzalas. Tinha muitos relatos de bens desse povo que não guardava, né, porque não existia banco e não guardava dentro de casa. Quando guardava era dessa forma. Cavava um buraco em algum cantinho, até na parede mesmo, diz que até nas paredes. Como era de taipra, né? Muitos pegavam e fazia ali, arrumava um jeito de fazer um cavar, tirando aqueles torrão, né? Aqueles barros, pegava uma parte onde pegava ali a amarração das paredes, que é onde pega aquele pau mais grosso, né, tipo um esteio, e depois é cruzado com as madeiras finas, né, com aquelas madeirinhas finas. Aí ali eles conseguiam deixar um espaço e colocar alguma coisa ali presa ali dentro e esconder ali os seus bens. Por isso que existiu muitos relatos de botija lá no sítio Olho d'Água devido a essas pessoas da época serem pessoas de bens, né, que tinham dinheiro e não gastavam com nada e terminava guardar dessa forma, enterrava em um local, essas pessoas morriam e a família não sabia e nunca encontrava, porque diz que quando enterra, só aquela pessoa que enterrou ali naquele local. Se dissesse alguém que estava ali, tudo bem. Se nunca disse a ninguém, outra pessoa, depois de morte, diz que ninguém mais encontra aquele objeto que ele enterrou ali com aqueles bens. Então, gente, é isso aí. Mas Deus me livre. Que a minha tataravó tinha esse coração aí de monstro. Mas graças a meu bom Deus, eu não tenho vínculo nenhum com essa ruindade. Que Deus a tenha. Então é isso, espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um beijo, curta, comente, compartilhe e até o próximo. Temos um encontro para mais vídeos aí, se Deus quiser.